Oi, 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 tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma pílula terapêutica. E nessa pílula de hoje eu quero falar para vocês sobre essa tal criança interior. Então eu vou começar com uma pergunta. Quantas vezes você se viu assim reagindo de maneira desproporcional? Se fechando quando alguém te magoa, sentindo medo de ser rejeitado, mesmo sabendo que é adulto, tentando agradar todo mundo só para não ser deixada de lado. E olha, eu quero te dizer, isso não é falta de amor próprio. Pode ser a sua criança interior, que é uma parte de você que ficou presa em um momento de dor, ó, lá atrás. E eu quero te dizer que essa criança interior, ela é muito real. Ela guarda emoções, carências, medos, promessas que foram feitas para ela e que não foram cumpridas, né? E hoje muitas vezes a gente tem aí adultos que estão tentando lidar com tudo isso, né? Dar conta de tudo hoje sozinho. E aí eu quero te ajudar a reconhecer essa sua criança, a entender como ela aparece e principalmente como tirá-la da dor. E aí, como é que essa criança aí interior aparece no dia a dia? Gente, porque eu quero dizer que essa sua criança interior, ela não mora lá no passado, tá bom? E ela se manifesta aqui, ó, no agora, no momento presente. Né? Todas as vezes que vem um medo aí, quando alguém te critica, né, e você sente vontade de se justificar, muitas vezes é a sua criança querendo provar que agora ela vai dar conta. Né? Então há uma vontade de se sentir amada e ela faz isso muitas vezes, gente, com esforço, né? Sabe quando você tem medo de dizer não porque tem receio de desagradar as pessoas? Quando sente um ciúme, uma insegurança, uma necessidade de aprovação? Sabe o que isso significa? Que é a sua criança pedindo para ser vista. E sabe o que é mais triste nisso, gente? Muitas vezes a gente quer resolver isso com controle, com uma produtividade exagerada ou até mesmo procrastinando muito. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quer saber se essa sua criança realmente ela está ferida? Então eu quero que você se observe por alguns instantes. Eu vou fazer algumas perguntas e veja para quais delas você falaria sim. Eu me cobro muito porque eu tenho medo de errar. Eu fico buscando a aprovação das pessoas. Eu me sinto culpada, culpado quando priorizo a mim mesmo. Eu fico inseguro quando alguém se afasta. E aí, se você disse sim para duas ou mais, né, dessas sentenças, possivelmente é porque a sua criança interior ela está carregando algo que ainda não foi acolhido. E ela nem quer que você esqueça o passado. Ela quer ser encontrada, encontrada por você. Ela quer que você volte a buscá-la, né? Então, como que eu posso fazer para tirar essa minha criança da dor? Se você puder fechar os olhos aí um instantezinho, imagine você criança. Olhe para ela, veja os olhinhos dela, se aproxime dessa criança. E você como adulto pode se aproximar dessa criança e dizer para ela: você não está sozinha. Agora eu estou aqui com você. Diga para ela aquilo que ninguém nunca disse. Diga para ela, você pode errar sim e mesmo assim continuar sendo amada. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você é suficiente. Diga para ela, eu amo você. E sabe o que a neurociência nos mostra através desse gesto simples? Em que o nosso cérebro é capaz de criar novas conexões neurais. Ele é capaz de curar memórias traumáticas com um simples exercício como esse. Então, todas as vezes que a gente deixa de negar a nossa dor e a passa a acolher, isso é, na verdade, um convite para curar a nossa criança interior, porque ela não quer perfeição, ela quer a sua presença. Ela quer saber que pode existir e que tem um adulto capaz de protegê-la. Então, todas as vezes que você sentir algo doer, não se julgue, né? Diga para você mesmo, eu entendo, é a minha criança que está reagindo. E tudo bem. Diga para ela, está tudo bem, eu estou aqui com você. E sabe o que isso significa, gente? Significa que é o início da cura. E eu quero te fazer um convite. Hoje à noite, antes de dormir, escolha uma foto sua de quando você era pequeno, de
quando você era pequena. Olhe para essa foto e diga para essa criança: eu escolho acolher a sua dor. Gente, é um gesto tão simples, mas sabia que ele tem um poder muito grande de libertar aquilo que te prende? Né? E quando você consegue curar essa sua criança interior, é como se você estivesse voltando para casa que existe aí dentro de você, que muitas vezes você não conseguiu acolher. Quantas e quantas vezes você se vê reagindo de maneira exagerada diante de uma situação. E todas as vezes que você faz isso, é a sua criança que está reclamando de alguma coisa que ainda não foi acolhida, de alguma coisa que ainda não foi vista, que está se sentindo muitas vezes rejeitada. Né? Então, quando eu sou adulta e eu vivo querendo agradar todo mundo ainda, existe uma parte minha que ainda precisa ser curada, que precisa ser vista, que precisa ser olhada, que talvez tenha ficado presa em um momento de dor. Imagine aí você adulta, com vontade de tirar vários projetos do papel, querendo avançar, seguir adiante, e tendo uma criança fazendo birra, uma criança chorando, reclamando. E todas as vezes em que você é adulta, você é adulto, e você sente essa dor aí dentro de você, é porque tem uma parte sua que ainda não conseguiu reconhecer, que não conseguiu ainda acolher a dor que aconteceu lá atrás. Né? E sabe o que vai tirar essa criança da dor? O que vai fazer com que ela se sinta curada? Com que ela cresça, se desenvolva bem? É você se tornar para essa criança aquilo que faltou para ela lá no passado. Muitas vezes faltou um acolhimento, faltou uma palavra de carinho, de validação. Gente, e quantas vezes a gente cresce e vai para a vida adulta e a gente quer exigir isso dos nossos pais, né? Que já a criação já aconteceu, né? Já ficou lá atrás. E aí a gente passa a querer exigir isso das pessoas ao nosso redor. E muitas vezes a gente espera que seja o nosso parceiro, a nossa parceira que venha nos resgatar daquela situação de dor. Ou às vezes a gente quer delegar isso para os nossos filhos, né? Acreditando que eles vão cuidar de nós como um dia a gente gostaria de ter sido cuidado. Só que todas as vezes que você deixa isso nas mãos de outra pessoa, sabe o que você gera com isso? Mais dor. Você gera uma necessidade de ser vista e cuidada por terceiros. E o cuidado, ele nunca vai vir de terceiros. Nós precisamos ser os resgatadores, se é que existe essa palavra, os resgatadores de nós mesmos. Né? Nós mesmos precisamos acolher a nossa dor, né? Porque eu estou buscando a aprovação de terceiros. Eu estou me culpando muitas vezes porque as pessoas não vêm me ajudar, não vêm me acolher, ou então eu estou culpando outras pessoas. E todas as vezes que eu faço isso, eu só gero dor e mais dor. Porque tem algo dentro de mim que precisa ser acolhido e eu estou esperando que outras pessoas façam isso. Então, na vida adulta, quem é que vai me dar o que faltou lá atrás? Quem é que vai acolher e cuidar das minhas dores? Sou eu mesma. Sou eu mesma enquanto adulta que vou precisar validar todas as dores que eu senti lá atrás e que de alguma maneira elas não foram vistas. Até porque você, melhor do que qualquer outra pessoa, sabe o que você passou. Sabe o que te faltou. E quando é que a gente começa a resgatar essa criança? Quando eu, adulta, consigo olhar para essa criança e acolher essa dor dela. Sou eu que vou dizer para ela: eu estou aqui com você. Você é o suficiente, você é o bastante, você é amada e eu estou aqui com você. Gente, todas as vezes que a gente traz esse gesto simbólico, e não é apenas imaginação, sabia que é reprogramação neural? E aí com isso o nosso cérebro ele vai criando novas conexões, vai curando aquela memória traumática, né? E é assim que você começa a tirar a sua criança da dor. Olha, não é negando, não é falando mais uma vez, engole o choro, cala a boca, fica quieta. Olha o que você está fazendo, preste atenção. Todas as vezes que você faz isso, você só retraumatiza aquela criança que você foi
um dia. Você só traz mágoa novamente para essa criança. E muitas vezes você faz com ela aquilo que foi muito dolorido para você a vida toda. Por quê? Porque você continua fazendo a mesma coisa. E sabe o que vai acontecendo na nossa vida enquanto a gente não consegue acolher essas dores lá do passado e não consegue ressignificá-las? É como se elas continuassem se repetindo hoje na nossa vida adulta. Então, se a dor que mais te fez sofrer lá na infância foi, por exemplo, a dor do abandono, sabe o que costuma acontecer hoje aí na sua vida adulta? Você costuma continuar sendo abandonado pelas novas pessoas que aparecem no seu caminho. É uma colega que cruza por você e não te vê, ou ela sai para alguma coisa e você sente que ela deveria ter te chamado e ela não te chamou, e mais uma vez você sente abandonado. Né? São as pessoas que fazem uma confraternização, uma reuniãozinha e você fica sabendo e olha só, eles não me chamaram, estão me abandonando novamente. E às vezes, gente, as pessoas elas não fazem isso por maldade. E a vida continua fazendo isso com você para que você mesma possa acolher essa dor. Quantas vezes a gente diz: ai, o meu marido não me vê. Ai, meus filhos não fazem isso para mim. Ai, o meu chefe. Enquanto você estiver colocando as suas questões emocionais, né, no colo de outra pessoa, você vai continuar se sentindo rejeitada, humilhada, abandonada, vai continuar sentindo muito forte aí uma das feridas emocionais. E muitas vezes a gente está ali cobrando do outro que o outro faça alguma coisa pela gente. E será que você faz isso por você hoje? Você é aquela pessoa que cuida de si mesmo? Né? Você se tornou aquela pessoa que, ai, ninguém me chama para sair, mas será que eu mesma me levaria para sair? Né? Será que a convivência comigo mesmo é bacana? Será que eu sou essa pessoa que vale a pena ser escolhida, chamada, lembrada pelas outras pessoas? Eu sou aquela criança ainda birrenta, que faz bico, que emburra, que para de falar com as pessoas, que torce o nariz, que fecha a cara quando não tem as vontades atendidas. Né? Então, se eu sou essa pessoa para mim mesmo, imagine a pessoa que eu sou para os outros. E aí eu me torno, sim, essa pessoa que precisa, que tem uma necessidade latente de ser vista ou ouvida, e eu estou esperando que isso venha das outras pessoas. Então, quando eu me torno adulta, né, o que vai romper o mundo com essa identidade infantil? É eu mesma me tornar um adulto bem intencionado comigo. E o que é ser um adulto bem intencionado comigo? É eu mesmo me dar aquilo que me falta. Né? Em muitos filmes, eu gosto muito de trabalhar com a cineterapia. Muitas vezes no filme a gente vê pessoas querendo resgatar a mocinha, querendo salvar o outro, né, ali do bandido, do algoz. E a gente vê muitas vezes a mocinha voltando para o mesmo lugar de dor, com dificuldade de dizer adeus para o lugar de dor, para o lugar de cativeiro, para o lugar de sombra, porque todas as vezes que tem alguém que vai me tirar de lá, isso não é o suficiente, porque eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso ser essa pessoa que me tiro desse lugar de dor. Eu preciso ser a pessoa que me resgata de lá. E aí é por isso que a gente tem a máxima que ninguém muda ninguém. Ninguém salva ninguém. Ninguém cura ninguém. Porque eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso ser essa pessoa que me tiro desse lugar de dor. Né? E aí, quando eu convido vocês a fechar os olhos um pouquinho e imaginar a sua criança, o rostinho dela, a expressão, o olhar, né? E imaginar você também adulta, se aproximando dessa criança, se abaixando, olhando para ela com ternura, com doçura e dizendo assim: eu sei o que você passou. Eu, melhor do que qualquer outra pessoa, sei o que você sentiu e sei o quanto foi difícil. E eu estou aqui para te resgatar desse momento de dor. Eu estou aqui para te dizer: tudo bem errar, tudo bem chorar, tudo bem
sentir tudo isso que você sentiu, mas hoje eu estou aqui para olhar para você, para acolher a sua dor e para te tirar deste lugar. E agora você segue para a vida, aqui, do meu lado, no meu colo, em meus braços, porque eu cuido de você e eu vou te dar tudo aquilo que te faltou. Eu vou te dar tudo aquilo que você sentiu falta. Você é muito importante. Eu amo você. Você é linda, você é lindo, você é perfeita, você é perfeito. E você é incrível. E agora eu estou aqui com você. Experimente fazer isso. Experimente dizer isso para a sua criança. Diga para ela aquilo que ela mais quis ouvir a vida toda e talvez ela não tenha ouvido. E que ela esteja esperando que alguém lá de fora venha dizer isso para ela. Seja você a portadora de boas notícias na vida dessa sua criança. Porque quando ela estiver acolhida, quando ela estiver se sentindo vista, valorizada, nada vai impedir a adulta de ser o que ela precisa ser. Né? Imagine uma mãe com uma criança chorando, fazendo birra. Gente, uma criança que está com fome, com sono, com sede, que está com a fraldinha suja, como é que ela se comporta? Uma mãe consegue trabalhar, fazer o que precisa ser feito. A adulta consegue fazer o que precisa ser feito se ela estiver com essa criança que está completamente insatisfeita, chorando. Essa criança que estiver aí, ó, renegada. Essa mãe consegue trabalhar, fazer as coisas que precisam ser feitas? Não. E é essa analogia que eu gosto de fazer aí para sua vida adulta. Se você tem tentado fazer as coisas e você tem procrastinado, tem parado no meio do caminho, sente uma falta de motivação gigantesca, possivelmente é porque tem uma criança que está se sentindo aí deixada de lado, não vista, não reconhecida, não cuidada, e aí ela vai continuar reclamando. Enquanto você não parar para cuidar dela, dar o que ela precisa, acolhê-la, resgatá-la desse lugar de dor, a vida vai continuar sendo muito difícil, muito pesada de seguir adiante, ok? E aí eu quero deixar um exercício para você fazer quando você tiver um tempinho. Tudo bem, se não for hoje, tá? Pode ser aí depois. Qual é esse exercício que eu quero que você faça? Vou deixar aqui uma música chamada A Criança Que Eu Fui Um Dia. E é mais ou menos assim que a música começa. A criança que eu fui um dia veio me visitar. E ela não se reconheceu em mim. E essa criança precisa ser reconhecida em você. Então essa é uma música, uma poesia linda, maravilhosa do Reverb, que eu gosto muito de utilizá-la. Já fiz essa dinâmica comigo mesmo várias vezes. Indico aí para os meus clientes fazerem com eles mesmos. Então você vai ouvir essa música de preferência deitada, na cama, no sofá, numa poltrona confortável. Você vai abraçar uma almofada, vai diminuir a luz e vai ficar ali, ó, abraçada nessa almofada como se você estivesse abraçando a sua criança, acolhendo ela e ouvindo essa música. E você vai fazer com essa dinâmica aí muito simples uma conexão com a criança que você foi um dia. Um acolhimento que muitas vezes tem gritado aí para que você faça, para que você olhe para ele, ok? E depois, se você se sentir à vontade, volta aqui e deixa nos comentários como é que foi essa experiência. Ou então diga que, olha, eu escolho acolher a minha criança. Eu escolho olhar para a minha criança. Porque quando você diz isso, isso tem um poder muito grande. O poder de você olhar para onde realmente precisa ser olhado. E se a sua criança estiver bem, estiver acolhida, nada vai te impedir de você seguir adiante. Tem até um livro, Passado Resolvido, Futuro Garantido. Porque aí a gente resolve o que aconteceu lá atrás, a gente passa a viver o presente e com isso não vai ter nada que impeça da gente ter um futuro também maravilhoso. Ok? Então essa foi a nossa pílula de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.